Olá, vamos conversar um pouco sobre o segredo da existência, da resistência e da prosperidade de Israel nos dias atuais. Para tanto, vamos então dar uma olhada na história, o que aconteceu com Israel, qual foi a jornada que Israel fez até chegar aos dias atuais. Vamos começar então com o Egito, onde Israel passou 400 anos como escravo no Egito. Antes do início da sua escravidão, é importante que a gente perceba que Israel foi lá a convite do faraó. Por quê? Porque José, um dos filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, ele foi o mentor de fazer com que o Egito viesse a prosperar. O Egito prosperou em função de José ter tido um sonho vindo da parte de Deus, onde haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura, José então orientou a Faraó, que nesse caso José era o Sefenapaneia, que era o governador de todo o Egito, ou seja, abaixo de Faraó só José, e acima de José apenas Faraó, ninguém mais se reportava a Faraó a não ser José. Ele então traçou um plano para uma parte de toda a produção de grãos, toda a produção do Egito, fosse guardada em celeiros, em silos. E esses silos, esses celeiros, foi então o suficiente para nos 7 anos de escassez viesse a servir não apenas o Egito, mas todas as nações ao redor. De maneira que o Egito passou não apenas a ser uma nação rica e abundante em grãos, em alimentação, mas também rica, porque as nações vizinhas iam até o Egito para então comprar esse alimento. E uma dessas nações que foi para lá foi justamente os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que foram para lá. Não sabendo que José era o governador, então foram para o Egito comprar esses mantimentos. Lá descobrindo então que José era que estava à frente, José então manda chamar o seu pai, a Jacó, e para morarem na terra do Egito, e isso tudo com o apoio e aprovação de Faraó. Quando o Faraó morreu, o Faraó seguinte não reconheceu os esforços de José, muito menos os esforços dos filhos de Israel, e levou eles a cativeiro, porque eles multiplicavam muito em números, e Faraó ficou com receio de então chegar a ter uma nação dentro da nação do Egito e vir então a tomar o seu poder, coisa que não iria acontecer, em função do que Deus representava para Israel, no que Deus representava para as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel que estavam morando em Gozen, ali no Egito. E ele então leva Israel cativo no Egito para fazer construções, e eles moravam então numa cidade somente deles, onde eles habitavam, comiam, mas como escravo. E a saída do Egito por parte dos hebreus, por parte de Israel, nós temos isso muito bem documentado, não só na Bíblia, mas em outros livros, inclusive da cultura egípcia, onde Israel saiu através da mão poderosa de Deus, quando lança as 10 pragas para tirar o seu povo do cativeiro. Israel fica cativo no Egito por 400 anos, de 1700 a.C. até 1300 a.C. Uma outra nação que levou Israel como cativeiro ou como cativo, levou ao exílio, foi a nação dos assírios, no ano de 722, onde levou todo Israel para então levá-los, fazê-los cativos. E isso foi muito pesado, porque os assírios eram tidos como uma nação perversa, uma nação brutal, onde tratavam seus prisioneiros de forma muito selvagem. Em seguida, houve também Nabucodonosor, no ano de 586, onde invadiu Jerusalém, onde o Israel existia, morava por ser sua terra.
e levou não só Israel cativo, mas também destruiu o templo construído por Salomão e roubou todos os utensílios de ouro do templo de Salomão. Levou a Arca da Aliança, levou a menorá, levou o altar de incenso e tudo que tinha ouro, eles então levaram. É nessa época do cativeiro que aparece o profeta Daniel, que aparece os amigos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, onde tem a questão da fornalha de fogo, onde Daniel foi lançado na cova dos leões, e tudo isso ele provando a fé dele em Deus, a ponto de Deus promover a saída dele após 70 anos pelo rei Ciro. O rei Ciro Grande, então, não só liberta os judeus, liberta Israel da terra da Babilônia, mas também como dá todo o suporte, tudo que os israelitas precisariam para reconstruir o seu templo, mas também pessoas, soldados para ajudá-los nessa reconstrução. E Neemias parte com essa obrigação, parte com essa incumbência de reconstruir o templo de Israel e voltar a fazer com que Israel venha a ser uma nação de novo, morando em sua terra, a terra que emana leite e mel. Uma outra ação, ou outra ação sofrida por Israel foi na década de 70, onde houve a diáspora. A diáspora, ela na verdade foi profetizada por Jesus no ano 32, 33, por conta da proximidade da sua morte, onde Jesus sai do templo e os discípulos mostram a ele toda a estrutura do templo, as pilastras, e Jesus, chegando no Monte das Oliveiras, diz: essas pedras e tudo isso que vocês estão vendo vão ser derrubadas e não ficará pedra sobre pedra. E mais uma vez Jerusalém é destruída, o templo é saqueado, não sobra pedra sobre pedra, tendo apenas o que nós chamamos hoje de muro ocidental, que também é conhecido como Muro das Lamentações. E ali é a única parte que resta do templo construído pelo rei Herodes. Então você teve o primeiro templo construído por Salomão, esse templo foi reconstruído por Neemias, e Herodes, na época de Cristo, na verdade 40 anos antes, Herodes o Grande, não Herodes Antipas, Herodes o Grande, ele então reconstrói o templo e amplia o platô do templo ao que nós temos hoje como platô. E essa diáspora teve em torno de 1878 anos, que é do ano 70 até o ano de 1948, pós Segunda Guerra, onde os judeus recebem de novo a terra de Israel para a sua moradia. Outro ponto importante nessa história de Israel diz respeito a duas declarações. A primeira declaração, que foi em 1917, onde após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se compromete a devolver a terra de Israel para os judeus. Então, essa declaração de Balfour, ela faz justamente isso. Eles se comprometem, a Inglaterra se compromete a devolver a terra de Israel para os judeus, que tinha sido expulso da sua terra desde o ano 70. Então, na Primeira Guerra, a Inglaterra prepara a terra para os judeus voltarem. E na Segunda Guerra, os judeus são colocados dentro dessa terra que era deles, que foi reconquistada na Primeira Guerra Mundial. E essa declaração de independência de Israel em 1948, em 14 de maio de 1948, aconteceu no que hoje é o edifício, um museu da independência em Tel Aviv. E isso, em 11 de maio de 1949, Israel tornou-se um Estado. Foi o 59º membro, a 59ª nação que incorporava as Nações Unidas. Hoje, após muitos anos, a ONU possui 193. Então, hoje nós temos 193 nações, e quando Israel foi tida ou foi
definida, aceita como membro da ONU em 1949, ela foi a 59ª nação. Isso quer dizer que muitas outras nações vieram depois de Israel. E essa declaração celebrada, essa reunião foi celebrada pelo Oswaldo Aranha, que então era o presidente das Nações Unidas e que presidiu, na verdade, a reunião, dando a Israel aos seus verdadeiros donos. Logo após a ONU declarar o Estado de Israel, no dia seguinte à declaração, Israel foi atacada de novo pelo que se chama a Guerra Árabe-Israelense. Agora veja, Israel tinha acabado de ser formada como nação, não tinha ainda todos os aparatos militares que uma nação tem, e mesmo assim Israel sai vencedor dessa guerra, pois os árabes aproveitaram o momento que Israel estava sendo criado, que não tinha um exército ainda formado, não tinha forças armadas ainda formadas, e há também alguns historiadores que apontam que Israel tinha apenas 6 aviões. Isso fez com que desse a entender aos árabes que Israel seria destruído, que na verdade não foi. Na verdade o que aconteceu foi que Israel ganhou essa guerra. Israel na época tinha apenas 26.677 soldados, muito inferior, uma quantidade muito menor do que o que tinha os árabes naquele momento. Uma outra coisa também interessante é que o que fez com que Israel ganhasse era o melhor preparo do israelense em função dos árabes, ou seja, para esse conflito. Agora, por que preparo? O preparo de Israel diz respeito a tudo aquilo que Israel passou durante as perseguições, durante os exílios, durante as escravidões, onde Israel robusteceu-se quanto à sua determinação em existir, resistir e prosperar. Essa determinação de Israel em existir, resistir e prosperar foi com que fez um minúsculo exército israelita ganhasse sobre uma grande nação árabe. Houve também a Guerra dos 6 Dias em 1967. O nome já está dizendo, essa guerra durou 6 dias. Foi um conflito de Israel, onde foi atacado pelo Egito, pela Síria, pelo Kuwait, Argélia e Jordânia. Então, houveram 5 nações que em 67 se levantaram contra Israel para de novo tomar a terra de Israel. Isso porque eles não respeitavam aquilo que a ONU havia definido em 1949, quando devolveu a nação, as terras de Israel aos seus verdadeiros donos. Essas terras de Israel de Israel porque Abraão comprou essas terras, Davi comprou Jerusalém, que era um tabuleiro, o tabuleiro de Araúna, que era um árabe, que ele comprou para construir o templo. Davi mesmo disse: não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Então toda a terra de Israel foi comprada por Abraão e foi comprada por Davi. E essa terra volta para ser de Israel em 1949. Só que os árabes e as nações vizinhas a Israel não aceitavam isso, mesmo a ONU tendo definido que a terra era de Israel. Então nós temos Israel sendo atacado pelo Egito, pela Síria, pelo Kuwait, pela Argélia e pela Jordânia, e essa guerra demorou 6 dias com a vitória mais uma vez de Israel. Houve também a Guerra do Desgaste, que foi uma guerra limitada, travada entre Israel e Egito, entre 1967 e 1979. Essa Guerra do Desgaste era porque foi chamada dessa forma, porque Israel tinha acabado de vir de uma guerra, da Guerra dos 6 Dias, e logo em seguida já foi submetido a outra guerra, acreditando sim o Egito que ele seria destruído, que Israel não deixaria de existir, tendo em vista que o Egito estava entrando
de pronto contra Israel, que tinha acabado de sair dessa guerra. Após a guerra dos 6 dias, né, a estratégia do Egito era desgastar somente Israel, ou seja, desgastando Israel, e foi em uma época do Yom Kippur. O que quer dizer isso? Foi na época do Dia do Perdão, onde todo mundo árabe sabe que é um momento onde Israel está de jejum, Israel está em luto, Israel está pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos, Israel está guardado e eles não fazem atividade nenhuma. Israel para. Sim, toda a festa do Yom Kippur, Israel para. Nesse dia foi que então o Egito decidiu ir contra Israel. Uma outra guerra também diz respeito à primeira intifada. A primeira intifada, também conhecida como Guerra das Pedras, isso aconteceu por uma revolta árabe contra Israel. E eles entraram então em confronto com Israel com o que eles tinham na mão, pedras e paus, e nós vemos isso aconteceu no dia 9 de dezembro de 1987. O termo surgiu após o levante que aconteceu em 1987 no campo de refugiados no extremo norte da faixa de Gaza, com a população civil palestina atirando paus e pedras contra os militares de Israel. A primeira intifada foi travada contra o Fatah, que é uma organização política e militar, são guerrilheiros e milicianos, contra o Hamas, que apesar de ser chamado de movimento de resistência islâmica, o Hamas, por não ser ligado oficialmente a nenhuma nação e observando os seus atos, é considerado um grupo terrorista por Israel, os Estados Unidos e pela União Europeia, com exceção de alguns outros países, como no caso o Brasil, que não reconhece eles como grupo terrorista nem como miliciano. Haja visto que o vice-presidente Alckmin, Geraldo Alckmin, esteve em uma reunião no Oriente Médio, onde estava presente o líder do Hamas. Você vê uma foto deles aí, ele lado a lado com o líder do Hamas. Por quê? Porque o governo brasileiro apoia, infelizmente, os grupos terroristas de Hamas, Hezbollah e alguns outros grupos terroristas. A segunda intifada, ou intifada Al-Aqsa, e Al-Aqsa é interessante a gente observar que é o nome de uma mesquita que tem no Domo da Rocha, que é onde tem aquela cúpula dourada lá em Jerusalém. Essa intifada ela designa um conjunto de eventos que marcou a revolta civil dos palestinos contra a política administrativa e a ocupação israelense na Palestina, na região da Palestina, a partir de setembro de 2000, devido à construção de uma barreira israelense na fronteira com a Jordânia, ou com a Cisjordânia, definindo a fronteira entre Israel e Palestina. Nós podemos até pensar assim, poxa, mas eles estão, de certa forma, defendendo algo interessante, que foi a construção de uma barreira entre os dois países, entre a faixa de Gaza e entre Israel. Primeiro, não que todo país tem suas fronteiras, esse é o primeiro ponto, e isso é uma forma de resguardar os dois países, inclusive. O outro ponto vale mensurar que foi quando o ano passado, em outubro do ano passado, no dia 7 de outubro do ano passado, o grupo Hamas, que é um grupo que tomou a Palestina, a faixa de Gaza, por assalto, se auto-intitulando como o governo da Palestina, o governo da faixa de Gaza, e não é, através da fronteira, invadiu Jerusalém e mataram de forma perversa, de forma com requinte de crueldade, 1.200 civis israelenses. Agora, não apenas israelenses, eles mataram 1.200 civis de Israel, da Europa, dos Estados Unidos e outros países que estavam lá em via de turismo, em via de uma festa, uma comemoração que eles estavam fazendo lá em Israel. Esse grupo atravessou essa fronteira feita por Israel, atravessou a fronteira e matou com requinte de crueldade homens, mulheres, crianças,
mulheres grávidas foram mortas, bebês foram queimados. Então a gente vê aí a necessidade efetiva de se ter, sim, uma fronteira entre os dois países, até porque isso é natural e normal em qualquer país. Em qualquer país. Então nós temos o seguinte quadro que é interessante a gente observar. A guerra do Líbano em 2006, que foi Israel contra Hezbollah, a guerra chumbo fundido em 2008, 2009, Israel contra o Hamas, a Operação Pilar Defensivo em 2012, Israel contra o Hamas, Operação Margem Protetora, Israel contra o Hamas, o conflito Israel-Palestina em 2021, Israel contra o Hamas, e Operação Espadas de Ferro em 2023, Israel contra o Hamas. Então você vê que todas essas guerras têm acontecido não Israel contra uma nação, não Israel contra um Estado, não Israel contra a Palestina, mas sempre Israel contra um grupo terrorista que está dentro de um Estado, dentro da Palestina, dentro do Líbano, construindo assim um mover de forma contra Israel, de forma terrorista. Então Israel não tem lutado. Essa guerra que está acontecendo entre Israel e na faixa de Gaza não é contra os palestinos, é contra o Hamas. O que Israel está agora no Líbano, fazendo investida militar no Líbano, não é contra o Líbano, mas sim contra o Hezbollah. E a gente vê isso bem nitidamente, inclusive nas mídias, né, abertas, vemos isso aí. Então, Israel não está lutando contra nações, Israel está lutando contra milícias, contra grupos terroristas, né? E vamos ver também algo interessante que diz respeito da Palestina. A Palestina ela não é tida como uma nação perante a ONU. Por quê? Porque para ser nação, uma região geográfica precisa de algumas coisas. Precisa de, primeiro, ter uma terra. A Palestina não tem uma terra, ela tem uma terra contínua, ela tem territórios. Tem ali na faixa de Gaza, tem mais ao norte de Israel. Então são faixas de terra, são territórios. A Palestina também ela não tem uma origem, né, porque todos os palestinos são árabes, não são palestinos, nascem, mas são árabes, são de origem árabes. Eles não têm uma língua, eles falam árabes, a religião que eles têm é muçulmana, a cultura não é uma cultura palestina, é uma cultura árabe, e também costumes e valores. Para você ter uma ideia, a Palestina não tem hino nacional. Isso é um dos brasões de que uma nação deve ter, um hino nacional, e deve ter também uma constituição. A única coisa que a Palestina tem são territórios, são 3 territórios separados um do outro, não contínuos, né, separados. Não tem uma constituição, só tem uma bandeira, nada mais. Não tem um hino nacional, e por esse motivo que a Palestina não é um Estado reconhecido na ONU, apenas um território. Como território, ele não tem voz na ONU. Eles podem participar da ONU, eles podem fazer um discurso na ONU, mas eles não têm poder de voto. Isso são questões que delimitam a existência de um Estado. Israel tem um Estado, Israel tem um território contínuo, Israel tem uma bandeira, tem hino nacional, tem Constituição nacional. Tudo que uma nação deve ter, Israel tem. Por outro lado, tudo que uma nação deve ter, a Palestina não tem. A única coisa que a Palestina tem é a bandeira. E, inclusive, não tem um governo que é votado de forma democraticamente, até porque a faixa de Gaza ela é dirigida por grupos terroristas, no caso Hamas, que subiu ao poder com um golpe. Então nós temos nisso tudo
o perfil de Jerusalém, o perfil de Israel. Contra quem Jerusalém está lutando? Contra nações? De forma nenhuma. Israel é uma das poucas nações, talvez a única, que avisa onde vai atacar e manda mensagens de voz, através de panfleto, para a população sair daquele lugar, que é um lugar estrategicamente montado pelo grupo terrorista daquele lugar, que vai bombardear para eles saírem antes que isso aconteça. Nós não vemos isso em guerra nenhuma, nós não vemos isso em batalha, em conflito nenhum, de uma nação avisar a outra que está em conflito, onde é que eles vão atacar, para que a população saia dali. Onde é que o Hamas tem ponto de apoio? Eles têm ponto de apoio debaixo de uma escola, porque eles sabem que Israel não vai atacar uma escola. Ele tem ponto de apoio embaixo de um hospital, porque sabe que Israel não vai atacar o hospital. Então eles terminam usando os palestinos, e são obrigados a isso, não que o povo palestino queira, a ser escudo humano para o Hamas. Você tem uma ideia? São mais de 2.000 palestinos que todos os dias atravessam a barreira, a faixa de Gaza, saem da faixa de Gaza, vão a Israel, trabalham durante o dia todo e retornam à noite. No final do mês, eles têm salário, eles têm saúde, eles têm mantimento, eles têm policiamento, tudo isso eles têm de Israel, porque lá em Gaza eles não têm. Então eles saem de forma ordeira, controlada, vão para Israel, trabalham em empresas israelenses, têm seus ganhos lá, sua vida lá, saúde pelos hospitais de Israel, pelas clínicas de Israel, e não só para ele, mas também como para seus familiares, e voltam para a faixa de Gaza, onde eles têm casa. Se Israel tivesse alguma coisa contra a população, eles não dariam essa salvaguarda, eles não dariam essa estrutura toda para as pessoas, a população de Gaza, porque Israel entende que a população de Gaza não tem nada a ver, não é culpada por um grupo de terroristas terem tomado o governo da Palestina, o governo dali da faixa de Gaza. E uma coisa também interessante, outro ponto também interessante, é que Israel é o único país democrático da região do Oriente Médio. Isso quer dizer que se Israel deixar de existir, o mundo democrático do Oriente Médio deixa de existir, porque Israel é a única democracia, é o único ponto de contato da América, né, tanto do Norte quanto do Sul, da América Central, da Europa, com a democracia no Oriente Médio é através de Israel. Israel é a única democracia. Esse é um dos pontos pelos quais os grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e tantos outros, o ISIS, querem destruir Israel. Porque destruindo Israel não apenas toma a sua terra, mas eles formam uma grande nação sem democracia, onde impera as leis da Sharia, que é uma lei onde tem extremos deveros, onde tem a utilização da burca, tem se você é de outra religião, você é morto, é preso, é torturado e tantas outras coisas. Israel é o único contato com o mundo democrático e de direito no Oriente Médio. Outro ponto também a respeito disso diz respeito quanto à paz no Oriente Médio. A paz no Oriente Médio já é buscada por Israel há muito tempo. O que quer dizer é o seguinte: se os grupos guerrilheiros, se os terroristas que estão na Palestina, que estão na faixa de Gaza, que estão no Líbano, que estão em outros países ali, baixarem suas armas, então o Oriente Médio entra em paz. Por outro lado, se Israel baixar suas armas, ele desaparece, ele é aniquilado, porque eles têm raiva, ódio de Israel em suas entranhas. Então, um bom observador, ele não vai se deixar levar
por mídias corruptas e tendenciosas, como a Rede Globo, onde coloca Israel como vilão, que Israel está atacando, que Israel está destruindo, quando na verdade é o contrário, o que Israel está fazendo é se defender. Para você ter uma ideia, a arma mais poderosa de Israel não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. A arma mais poderosa de Israel é o domo de ferro, que é uma bateria antimíssil, toda controlada por computador, onde identifica um míssil assim que é lançado. No caso do míssil do Irã, Israel tem de 8 a 12 minutos para identificar o míssil, traçar o seu trajeto, ver se o trajeto dele vai dar em um local onde há uma população. Se houver, ele então intercepta e destrói. Se for em um local sem uma população, ele deixa cair, porque isso também é estratégico. Então você vê que a maior arma de Israel, a arma pela qual Israel é conhecida hoje, é uma arma de defesa, não uma arma de ataque. Israel tem um poder bélico igual ao dos Estados Unidos, da Rússia, da Inglaterra, da Itália, da França, igual a eles, mas não usa. O que Israel usa são armamentos para se defender e contra-atacar na mesma proporção, podendo e tendo potencial para inclusive aniquilar as nações que os atacam. Uma outra coisa também, o que Israel quer é o direito de professar a fé. Eu estive lá em 2018 e pude ver o quanto eles são cuidadosos, zelosos com a fé em Deus, com a fé que eles têm desde o tempo de Abraão, onde foi definido ali, separado ali o monoteísmo, começou com Abraão, até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, eles toda sexta-feira eles param para o Shabat, que é de sexta às 18 horas da noite até sábado às 8 horas da noite. Eles param e guardam o Shabat conforme Moisés definiu isso quando eles estavam ainda fugindo do Egito, quando eles estavam no deserto, onde Deus orientou que durante 6 dias, como está na criação, eles trabalhassem, e no 7º dia eles descansassem, a ponto que Deus mandava maná, ou seja, o pão caía do céu, para eles se alimentarem, e eles pegavam esse pão no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na sexta eles pegavam 2 porções para a sexta e para o sábado, para que no sábado eles tivessem voltado única e exclusivamente para estudar a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. E isso eles fazem desde esse momento lá no deserto, quando Moisés liderava esse povo para ir para a terra que Deus havia prometido, até o dia de hoje, sem faltar um só dia. Eles separam o Shabat. E o que eles fazem? Em suas casas eles fazem uma refeição na sexta-feira à noite, onde eles dão entrada ao Shabat, onde eles fazem reza e passam o sábado todo dedicado a Deus. Todas as semanas, sem faltar um dia, eles leem e estudam uma porção da Torá. Isso eles começam a fazer desde os 13 anos, quando eles fazem o Bar Mitzvah, que é a separação da criança para ser cumpridor da lei, responsável por cumprir a lei, e das meninas o Bat Mitzvah, que é aos 12 anos, onde elas entram também na puberdade, e para poder guardarem a lei. Isso eles fazem. E o único local que eles têm para professar a sua fé é lá no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, como eu falei, é o único muro que sobrou em pé do tempo do ano 70, quando houve a destruição pelos romanos do Templo de Jerusalém, e onde houve também a expulsão deles de Jerusalém de Israel para todos os lugares do mundo, para vários países do mundo. E isso, o único local que sobra para eles orarem é o Muro das Lamentações. Agora veja uma coisa interessante.
O islamismo eles tem 3 grandes mesquitas, além de algumas outras. Ele tem a mesquita de Meca, tem a mesquita de Medina e tem o Al-Aqsa, que eu falei há um pouco tempo atrás, que está no Monte do Templo, onde ficava o Templo de Jerusalém. Os muçulmanos, o islamismo, eles têm só de mesquita, de grandes mesquitas, de grande porte, eles têm 3. A Índia, eles têm também 3 grandes. A Índia, na verdade, são mais de 3.000 religiões e milhares de templos espalhados por toda a Índia. E dessas eu trouxe 3 templos indianos, hindus, né, do hinduísmo, para vocês verem. Tem a de Akshardham, que está na Índia. Tem a Golden Temple, que também está na Índia. Tudo isso para professar a fé do hinduísmo, a fé ao hinduísmo. E tem um túmulo de Humayun, que também é um templo do hinduísmo, onde os indianos podem professar a sua fé. No Japão, eles têm basicamente as 2 maiores religiões, o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo eles têm também 3 grandes templos. Tem vários, né, mas eu peguei 3 aqui, que é o Meiji, que é o Todaiji e o Templo Dourado ou Pavilhão Dourado. Na China eles também têm o budismo e o taoísmo, e tem o Templo do Grande Buda, o Templo do Céu, templo muito, muito bonito, e Lantau Island, que também é um templo budista. E tem também na Rússia, que é uma religião cristã ortodoxa, tem a Igreja do Salvador do Sangue Derramado, tem a Catedral de São Basílio e tem a The State Museum, que é um museu, mas também uma catedral. Israel teve o primeiro templo feito por Salomão, que foi destruído pela Babilônia em 586. Teve o segundo templo, que foi destruído pelos romanos no ano 70, e hoje o que tem lá no lugar do templo é uma cúpula, um domo dourado. Eu já estive aí e não tem nenhum resquício, não tem nenhuma área que tenha assim resquício do templo de Jerusalém, porque os 2 foram destruídos. O que tem esse domo da rocha é um domo da rocha muçulmano, onde dentro ali tem uma grande pedra, uma grande rocha, onde acredita-se que Maomé subiu, foi ao céu através de um animal alado, e onde também Isaac iria ser sacrificado por Abraão. E essa região, apesar de ser no Monte do Templo, ou seja, onde existia o Templo de Jerusalém, os judeus não têm acesso. Eu estive aí, outro turista qualquer pode ir aí. Tem momentos que é fechado, principalmente quando há um momento de uma atividade ou de uma festa islâmica, mas fora isso, qualquer turista pode subir, né? Há um controle de subida, né, de acesso, mas o judeu não pode ir aí e muito menos orar. Então, respondendo à pergunta tema, qual é o segredo de Israel existir? O primeiro que nós podemos citar é que Israel decidiu não mais ser escravo. Israel, em função de tantas vezes que foi expulso da sua terra para ser escravo em alguma outra nação, como foi no Egito, como foi na Babilônia, como foi na Síria, eles decidiram que não mais vão sair da sua terra, nem que isso custe a vida deles. E muito menos vão se permitir ser dizimados como foi no Holocausto. Outra coisa é que Israel aprendeu como Davi, mesmo sendo um país muito novo, né, como Davi era novo, está disposto a enfrentar qualquer Golias, quer ele se apresente com o nome de Irã, Hamas, Hezbollah, Fatah ou qualquer outro. Ele decidiu que não vai mais permitir, e qualquer um gigante que se apresentar diante deles, eles vão lutar até o fim, porque eles não decidirem em seus corações, em sua mente, e baseado na sua fé, na fé em Deus, que eles não vão mais ser escravos,
vão mais a cativeiros e não vão ser mais dizimados como foram na Segunda Guerra de forma covarde e hostil. Então nós temos o seguinte, respondendo ainda a pergunta, pra você ter uma ideia, hoje Israel está em sete frentes de conflito, 7 frentes de guerra, de batalha, uma em Hamas, com Hamas em Gaza, outra com Hezbollah no Líbano, outra com o Irã, que é quem financia Hamas, Hezbollah e tantas outras grupos terroristas. Outro, né, o quarto, com os Houthis, que também é um grupo terrorista no Iêmen. Outro com os terroristas na Cisjordânia. Outros com a milícia xiita no Iraque e outra com milícia xiita na Síria. Ou seja, Israel, um país que é menor do que o estado de Sergipe, um país muito novo que nasceu em 1948, eles estão em linha de guerra todos os dias nesses últimos 2 anos, podemos até dizer assim, contra 7 nações, que dentro delas existem terroristas que estão indo contra Israel. Essas nações e o povo dessas nações não querem guerra, porque a guerra é a pior coisa que pode acontecer a uma nação. Eles não querem. Israel está dizendo: nós não vamos mais ser escravos, basta, nós não vamos mais ser deportados da nossa terra, basta, nós não vamos ter nossas vidas destruídas, nossas mulheres forçadas, nossos homens mortos, nossas crianças levados como reféns e a cativeiro. Basta, chega. Israel definiu e não vai mais passar por tudo que ele passou. E assim a apresentação que eu estava montando para passar para vocês, em função do pouco que eu vi, que eu prestei atenção das questões de Israel. Eu espero que isso abra um pouco o entendimento, que nós possamos orar por Israel, porque a única coisa que Israel quer é o direito de existir em sua terra sem ser violado por ninguém. O que Israel quer é paz. Israel, apesar de ser atacado o tempo todo, o tempo que eu passei em Israel, eu vi um povo pacífico, vi um povo que quer paz, um povo amigo, um povo que deseja viver em harmonia com todos os povos do mundo. Essa é a história de Israel, em paz com todos os povos do mundo. Espero em Deus que possa transmitir um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, daquilo que eu vi em Israel. Não foi ninguém que me disse, foi eu que vi. E espero que Deus possa guardar. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, é o guarda de Israel. Que Deus possa guardar Israel e todas as nações. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel. Até a próxima.